O Tanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Atualizar a informação. Notícias das 5 com o António José Soares. E António, o secretário de Estado norte-americano, diz que o acordo com o Irão pode ser anunciado hoje ou amanhã. Citado pelas agências internacionais, Marco Rubio reitera que existem razões para esperar que seja possível que Teherão aceite um entendimento. São declarações durante uma visita diplomática à Índia. Do lado iraniano, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros afirma que está focado na elaboração de um memorando de entendimento através dos mediadores paquistaneses. Também fontes dos mediadores, citadas pelo jornal britânico Financial Times, referem que os Estados Unidos e o Irão podem estar perto deste entendimento para prolongar o cessar-fogo por 60 dias. Indicam que o plano pode incluir uma reabertura gradual do Estreito de Hormuz e um compromisso por parte de Teherão no sentido de negociar a entrega das reservas de urânio enriquecido. E França proibiu a entrada no seu território do ministro da Segurança Nacional de Israel. Uma decisão tomada na sequência do vídeo que mostra o tratamento dado a ativistas que integravam a flotilha com destino a Gaza. O anúncio foi feito pelo ministro francês dos Negócios Estrangeiros, que classificou como repreensíveis as ações de Ben-Gvir em relação às pessoas detidas pelas autoridades israelitas. Barrot afirma que Paris não apoia a estratégia da flotilha, considerando que a iniciativa não produz efeitos úteis e sobrecarrega os serviços diplomáticos e consulares. Ainda assim, sublinhou que a França não pode tolerar que cidadãos nacionais sejam ameaçados, intimidados ou brutalizados, sobretudo por um membro do governo israelita. E os cidadãos franceses suspeitos de abandonar 2 crianças em Alcácer do Sal ficaram em prisão preventiva. O juiz optou pela medida de coação mais gravosa, tal como pediu o Ministério Público. A mãe e o padrasto das crianças foram ouvidos novamente esta manhã no Tribunal de Setúbal e foi lá que esteve o fotojornalista do Observador, João Porfírio. A juiz de instrução criminal considerou fortemente indiciada a mãe a prática de 2 crimes de exposição ou abandono agravado e, relativamente ao padrasto, o tribunal considerou fortemente indiciada a prática de 2 crimes de exposição ou abandono e de um crime de ofensa à integridade física qualificada. A decisão teve em conta o perigo de fuga, de perturbação do processo, de continuação da atividade criminosa, mas também o perigo de perturbação da ordem e tranquilidade públicas. A mesma juíza teve também em consideração certamente um depoimento crucial de um dos militares da GNR que transportou este casal de Fátima para Palmela. Este GNR, que percebe muito bem francês, descreve que ouviu o casal a dizer, e cito, "temos de parecer doidinhos". Segundo fonte da GNR, ao Observador, este homem foi para a prisão de Setúbal e a mulher seguiu para o estabelecimento prisional de Tires, um dos 2 estabelecimentos prisionais para mulheres em Portugal. Hoje foi o segundo dia em que este casal foi presente à juiz de instrução criminal, tendo o primeiro dia sido marcado pela forma inusitada como os 2 arguidos chegaram ao tribunal. O homem a gritar "eu amo-vos todos", fim de citação, e a mulher a cantar. Recordamos que os 2 cidadãos franceses foram detidos na quinta-feira na zona de Fátima, a cerca de 200 km de distância de onde abandonaram as crianças. O relato do fotojornalista do Observador, João Porfírio, que esteve hoje à porta do Tribunal de Setúbal, onde foram ouvidos os cidadãos franceses suspeitos de abandonarem 2 crianças em Alcácer do Sal. E dirigente do PAN denunciou hoje a falta de condições em que encontrou um grupo de cães junto ao canil municipal de Penafiel. Em declarações à agência Lusa, Inês Sousa Real adianta que pediu de imediato a intervenção da GNR no local e dá conta das condições em que estava este conjunto de animais. E há aqui animais, portanto, que estavam caquéticos, não é? Portanto, doentes, cheios de fezes, pele e osso, a comerem os próprios dejetos. Temos, inclusivamente, vídeos disso. O próprio vereador não sabia, nós percebemos claramente que o vereador não tinha, ou seja, sabia que a Câmara tinha realojado os animais, mas a informação que tinha é que a situação estava a ser resolvida e, portanto, não tinha consciência nem conhecia aquele espaço, nem as condições em que os animais estavam.
e da parte dele ele comprometeu-se connosco em a Câmara até mudar aqui a regra do funcionamento disto, no sentido de terem um acesso permanente ao espaço. E, portanto, chamámos a GNR, portanto, a GNR veio aqui ao local para identificar, estão a tentar contactar os proprietários. Declarações da deputada única do PAN à agência Lusa durante uma visita ao canil municipal de Penafiel. No desporto, o treinador do Sporting, Rui Borges, não quer qualquer tipo de facilitismo por parte da equipa para com o Torriense na final da Taça de Portugal e amanhã. Até porque o Sporting parte como favorito para este encontro, uma vez que o Torriense joga na segunda divisão, e é precisamente por essa diferença de estatuto entre os dois emblemas que Rui Borges deixou alerta. Na conferência de antevisão da final da Taça de Portugal, o técnico leonino acredita que o Torriense vai estar mais motivado do que nunca. É sermos sérios e não entrarmos em facilitismos. A pressão neste clube existe diariamente. Agora sim, acho que o grupo é merecedor de estar nesta final, é merecedor de lutar por o troféu e vencê-lo. Agora temos que fazer muito para o vencer. Não adianta dizermos que somos merecedores, temos que o demonstrar dentro do campo, contra uma equipa que vai dar a vida num momento histórico para o clube, num momento histórico se calhar para a grande maioria dos seus atletas, independentemente de quem seja o adversário. Neste caso o Torriense, que é de um escalão inferior, é certo, mas tem demonstrado aquilo que é a sua qualidade ao longo da época. Ainda esta semana demonstrou contra uma equipa de Primeira Liga toda a sua qualidade e que sirva de alerta para aquilo que nós vamos encontrar amanhã. Os alertas de Rui Borges em relação ao jogo da manhã no Estádio Nacional. E António, esta final acontece no meio dos 2 jogos do play-off de subida à Primeira Liga, em que o Torriense também está incluído. O antigo árbitro internacional Pedro Henriques critica este calendário, pede mais proatividade e também maior organização às entidades que gerem o futebol português, nomeadamente à Liga Portugal e à Federação Portuguesa de Futebol. No programa E o Campeão é desta manhã, Pedro Henriques considera que não faz sentido, no espaço de uma semana, o clube de Torres Vedras ter de decidir toda uma época. Nunca ninguém iria pensar que o 16º classificado da Primeira Liga, ou neste caso o 3º da segunda, poderiam estar a disputar uma final da Taça de Portugal e, portanto, estaria tudo bem. E este é que é o problema da proatividade da organização, porque não faz sentido nenhum, da mesma maneira que não fez para o Sporting a dado momento e daí os adiamentos, não faz agora sentido nenhum para o Torriense que tenha que no espaço de 8 dias ter 3 jogos completamente relevantes, importantes e decisivos, porque isso em termos financeiros, de patrocínios e apoios, faz toda a diferença. O Torriense está na Liga 2, ou está na Primeira Liga, é mesmo comparar a noite com o dia, e não fez sentido nenhum o Torriense ter este jogo da Taça de Portugal aqui pelo meio. Também Rui Borges se pronunciou sobre este tema. O técnico do Sporting diz que a formação de Torres Vedras, apesar de tudo, não sai prejudicada. Para mim chega nas mesmas condições. Eu acho que quando as equipas querem estar entre os melhores, têm que perceber aquilo que é os calendários. Nós também o temos naquilo que é ao longo da época, por isso. É o que é, o futebol é isso. Eu acho, e volto a dizer, eu acho que se perguntasse ao Mr. Tralhão ou qualquer jogador do Torriense, calendário definido, dissesse, olha, vais disputar a final da Taça de Portugal e o play-off da subida à Primeira Liga, mas o calendário é este, eles assinavam na hora. Não tenho dúvida nenhuma, acredito eu. Mas eu acho que isso é natural, é o calendário. Eu acho que não é por aí que vai deixar do Torriense ser mais ou menos competitivo. As palavras de Rui Borges a propósito do calendário do adversário torriense, que joga a final da Taça de Portugal entre os 2 jogos do play-off de subida à Primeira Liga. Filipa, diz-me uma coisa, sofres de insónias? Ai, isto assim... Olha, por acaso, sim. Costumo sofrer de insónias, dificuldade em adormecer, mas espero eu que com esta conversa tragas aqui alguma solução, um chá milagroso, qualquer coisa. Não, chás milagrosos não tenho, Opa. Mas se fores ao Porto na próxima sexta-feira vais poder passar 2 noites inteiras em Claro no Serralves em Festa. Pronto, olha, menos mal, é uma ótima notícia, mas quero perceber como é que vai funcionar esta maratona deste ano. Olha, este ano vão ser 50 horas seguidas de muita atividade cultural, vai ser então entre o dia 29 e 31 de maio. Podes contar com exposições, música, dança, teatro, circo contemporâneo e a melhor parte de todas é
totalmente grátis a entrada. Ah, pá, que bom, 50 horas sem parar e depois uma pessoa nem paga nada, não é receita para dar certo. Mas, por exemplo, António, no que toca à música, quem é que vai animar estes Jardins de Serralves? Muita música. Vais poder ouvir, por exemplo, os Mão Morta e também o Conan Osiris. E para abrir, olha, tenho aqui uma coisa para abrir o apetite. Há bocadinho disse que não tinha chá, não é? Mas para compensar, trago-te bolos. O que é que te parece? Gosto ainda mais do que chá, portanto É? está ótimo. Parece-te bem? Vamos Então, a isso. aqui vai. Eu adoro bolos, eu vou dizer, eu adoro bolos, às vezes nem a morte quer saber. É inconfundível esta voz de Conan Osiris. Fica a sugestão: Serralves em festa no próximo fim de semana no Porto. Portanto, quem estiver por lá ou estiver perto, vale a pena dar um saltinho e ouvir boa música.